Há exatamente um ano, o mundo parava. Em março de 2020, uma doença desconhecida ultrapassava fronteiras e mudava toda a nossa vida e rotina. Assim como todo mundo, a Uniswan também precisou se reinventar e se recriar com os desafios impostos pelo novo coronavírus. Mas como fazer isso? Eu lembro bastante dessa data porque me marcou de várias formas pessoais e profissionais. Era dia 16 de março, quando era uma sexta-feira, que se teve a decisão de que a partir de segunda-feira não poderia ter nenhum tipo de encontro presencial devido à pandemia e todo o cenário que estava se alastrando no Brasil como um todo. Bom, lembro claramente eu chamando a equipe do ensino, porque sempre tomamos decisões aqui em equipe, é uma característica que fortalece a nossa decisão. E conversando com a Adriana, a gente pensando, cara, como é que nós vamos fazer, o que nós temos já pronto, o que nós não temos pronto, porque a gente precisa rapidamente se preparar para isso. Existia uma teoria de que poderíamos esperar 15 dias, porque o decreto que estava saindo era de 15 dias, após 15 dias vamos tomar uma nova decisão. Só que a gente já tinha dentro do nosso corpo docente pessoas e os próprios coordenadores e alguns professores dos nossos mestrados falando, olha, não faz sentido esperar 15 dias, é um processo que não vai ter término em 15 dias. Não... Quais eram as nossas opções? Como a faculdade já vinha há um tempo se estruturando numa área de tecnologias, utilizando outras ferramentas, como o ensino à distância, nós já tínhamos um LMS pronto, que é um LMS que nós já usávamos, e já tínhamos há mais de 2 anos, mais ou menos, se não me falha a memória, trabalhando com o Google for Education, que seria a plataforma que de cara a gente decidiu que seria a plataforma viável para essa operação, que era a utilização do Meeting, para que nós viéssemos a ter as aulas num formato remoto, porém ainda obedecendo uma presencialidade, porque a gente entendia que o processo de presencialidade estava na sincronicidade da aula. Então, entendemos que se o professor tivesse à disposição do aluno e começando as aulas no mesmo horário, que era a aula aqui, e terminando através de uma tecnologia que era o Google Meet, a gente entendeu naquele momento que seria a melhor plataforma para a gente poder migrar a faculdade inteira. Estruturamos toda a nossa faculdade para virar para esse modelo, criamos as classrooms de todas as turmas, habilitamos todos os Google Meets, criamos já um conjunto de treinamento para os nossos professores, porque não era comum, eles não estavam acostumados a usar o Meeting como uma ferramenta de ensino. Então a gente automaticamente já percebeu que estaríamos solucionando esse problema de não ter a presencialidade para não parar as aulas. Falando nos professores, que missão, hein? Mas isso também foi pensado para garantir que as aulas continuassem sendo um sucesso. As medidas foram aquelas destinadas à capacitação docente, no sentido de promover ao professor, no sentido de promover aquele que vai levar o conhecimento na sala de aula, toda a possibilidade e adequação do momento remoto. Os professores foram treinados em todas as ferramentas disponíveis para a criação, para a disponibilidade do seu conhecimento dentro das nossas plataformas. Eu precisei me organizar logisticamente, tecnologicamente, precisei melhorar os meus equipamentos, computador, câmera externa, ring light, som, mesmo a estrutura física onde eu apresento as minhas aulas, eu precisei recriar tudo isso, esse fundinho que vocês estão vendo aqui, atrás de mim, é desse lado. Aí, acertei. E esse fundinho que vocês estão vendo atrás de mim, era outro formato nesse ambiente aqui, e desde março de 2020 eu precisei recriar tudo. Então teve um primeiro momento físico de estrutura, para deixar tudo confortável, não só para mim, mas para quem me assiste, para quem me vê. E aí, no segundo momento, vem os preparativos
de tornar, por exemplo, os PowerPoints, os PDFs, aquilo que a gente em sala de aula projeta no quadro, né, tornar isso ainda mais dinâmico e interessante para quem assiste na tela do computador, né? Então, assim, uma coisa que eu uso muito é o chat, né? Assim, para mim o chat é como se fosse chat do YouTube, sabe? Assim, o pessoal vai comentando, é pensamento em tempo real, e eu estimulo os alunos a sempre se manifestarem por ali, depoimentos, testemunhos, desabafos, né? Tem sempre também os 15, 20 primeiros minutos da aula de bate-papo, de saber como é que você tá. Eu abro a sessão sempre com uma playlist, né, uma trilha sonora, e deixo a minha câmera fechada enquanto o pessoal tá entrando, e aí tá ouvindo música, aí eu abro a câmera, aí eu troco uma ideia, bato um papo, falo dos assuntos do momento, uma coisa que é boa, né, porque a gente é da comunicação social. Então, a gente tem que falar dos assuntos do momento, né? Independente da matéria que a gente entrega, né, falar sobre o que está acontecendo faz parte do nosso papel, né? Assim, a gente tem que pensar a sociedade, a gente tem que pensar as questões da comunicação de agora também. Durante muito tempo, a Unisom já vem trabalhando em uma inserção digital dos alunos, que já vêm acostumados a mexer com as ferramentas de mídia, tudo isso. Então, foi uma adaptação rápida. É certo que nós, professores, também durante muitos anos fomos treinados para trabalhar com ferramentas de metodologias mais ativas. Então foi só uma questão de adaptação, da gente conseguir conciliar as aulas ativas com uma metodologia mais focada no ensino remoto. Isso aí acoplou a necessidade do aluno que já vinha também trabalhando de forma remota, se juntou tudo e foi mais fácil. Então eu diria que a adaptação foi muito interessante, foi muito rápida, a Unisom mudou muito rapidamente a forma dela, porque ela já trabalha sempre com inovação acadêmica, então foi rápido, foi tranquilo, e com relação a nós professores, a gente procurou apenas aplicar na forma remota aquilo que a gente já vinha fazendo em sala de aula. O importante de tudo é ter a certeza de que nenhum de nós, ninguém ficou para trás. Eu acho que nosso principal desafio foi justamente virar a chave da aula presencial para a aula remota, online, ao vivo. Lembro muito bem que numa sexta-feira a gente estava dando aula à noite aqui na instituição, e quando veio o decreto, e a partir de segunda-feira, então, nós já estávamos dando aula online e ao vivo. Então, acredito que esse tenha sido o principal desafio, principalmente em relação à adaptação dos conteúdos e das dinâmicas que nós fazemos em sala de aula. Então eu considero esse um dos principais desafios. Em relação aos ganhos, aí eu coloco muito mais na conta dos alunos, né, que eles tiveram um ganho muito bom em relação ao transporte, ao deslocamento. Quando a gente, antes da pandemia, na época do presencial, nós tínhamos uma grande parcela de alunos, uma grande quantidade de alunos que vinham para a instituição, mas chegavam atrasados por N motivos, N justificativas, seja um trânsito maior, seja porque ficou preso no trabalho e não conseguiu sair, e com isso eles tinham realmente um atraso significativo em sala de aula. Com isso, já com a pandemia, já com a aula ao vivo e online, isso não acontece. Então o aluno ele pode estar dentro do trabalho, dentro do metrô, dentro do trem. A menina ligou a câmera, ela estava dentro do trem assistindo a aula e mais, contribuindo com a aula, com a câmera ligada, com a máscara dela. Mas e os alunos? Como foi a adaptação ao novo normal através das aulas remotas? Quando eu soube que as aulas seriam remotas foi um desafio também, porque eu também sou atleta, então também fui pega de surpresa nesse outro lado. Mas como todo desafio, a gente acreditando na nossa instituição, assim como no meu clube, na minha instituição, eu esperei e fui bem respaldado nesse sentido. Então a Unisom ela conseguiu ter essa organização para poder passar para os alunos e também para aplicar o ensino com os professores que a gente sabe que são da melhor qualidade. A mudança foi abrupta, né, por conta da pandemia, mas a Unisom já estava preparada, porque todo mundo já tinha o e-mail do Sou Unisom, todo aluno já tinha. Então foi bem mais tranquilo usar os documentos, usar o próprio Google Meet, né, para ter as aulas. Foi de início complicado para a gente tentar entender
porque a maioria às vezes fica com vergonha de abrir a câmera e ser filmado. Então, muitos alunos preferiam ficar só com áudio e eu acho que isso inviabilizou um pouco o contato dos professores. Mas mesmo assim, a gente teve o WhatsApp, teve todo um aparo, né, tecnológico que fez com que tivesse esse relacionamento. Claro que o presencial nem se compara, mas pelas aulas remotas a gente conseguiu trocar bastante ideia com os professores. O importante dessa trajetória é que tudo foi pensado para manter a qualidade das aulas e dos conteúdos. E não deixar nenhum aluno para trás implicava em cenários que talvez a gente não pudesse alcançar naquele momento. Eu não tinha estrutura e nem viabilidade necessária no auge daquela pandemia de o que eu iria fazer com um aluno que não tem uma possibilidade de ter internet e um computador em casa. Então, um dos primeiros objetivos quando a gente estava falando dos alunos foi mapear quem eram esses alunos, pedimos para que todos os coordenadores começassem um processo amplo de entendimento de qual era o aluno que estava podendo ou não podendo acompanhar as aulas, para que a gente pudesse começar a pensar em estruturas que pudessem suportar esse aluno ao longo desse semestre. A gente não tinha ali uma noção exata de quanto tempo isso ia demorar. Eu até acreditava já desde o início que a gente começou a decisão de que 99% das possibilidades eram de que todo semestre iria se decorrer daquela forma. E se todo semestre ia decorrer daquela forma, a gente estava criando um hiato que a gente precisava dar uma solução. Esse hiato era dos alunos que não tinham alguma possibilidade de ter constância no computador, e a gente viu, fizemos uma pesquisa e, satisfatoriamente falando, não foi um número alto, a gente teve mais de 95% dos alunos respondendo que tinham acesso à internet de alguma forma. Então queríamos mapear melhor isso para saber até se foi só de quem respondeu ou de toda a base, mas nós tínhamos um outro problema que a gente não tinha como solucionar naquele momento, que eram as aulas práticas. Como é que nós iríamos fazer, através do Google Meeting, uma aula prática dentro de um laboratório que acontecia? A gente não tinha nem tecnologia para isso e nem tempo para se preparar para laboratórios virtuais, como rapidamente começaram a surgir histórias de terem laboratórios virtuais. Então, naquele semestre a gente tomou uma decisão que eu digo que foi mais uma decisão que a gente entendia que não podíamos deixar nenhum aluno sem o ensino correto, o ensino certo para isso. Criamos, naquele mesmo semestre, informamos a todos os alunos que todas as aulas práticas que não ocorressem naquele semestre iriam acontecer no semestre seguinte, num formato de oficina, para que todo aluno tivesse aquele ensino e aprendizagem do laboratório que é tão importante para a gente, porque não faz sentido, dentro de uma estrutura curricular, todo um planejamento acadêmico, ter os encontros laboratoriais para que o aluno possa colocar em prática aquilo que ele aprendeu e, por causa de uma situação pandêmica, a gente pegar um semestre inteiro e dizer que não vai acontecer aquilo e que aquilo não vai afetar a formação acadêmica do aluno. Das faculdades que eu conheço, nenhuma outra faculdade do Rio operou um sistema de oficinas dado aos alunos de todas as aulas práticas que eles tinham perdido no semestre de 2020.1. Então, em 2020.2, além das aulas práticas que voltaram a ser de forma presencial, a gente operou um formato de oficina. Além da acessibilidade aos conteúdos, repensar as avaliações também foi uma atitude necessária. O formato de avaliação, que consideravam-se provas presenciais, o aluno vinha fazer a prova na sala de aula, a gente teve que pensar rapidamente num novo formato para isso. E o formato que nós encontramos foi, inclusive, um formato que foi muito bem recebido pelos alunos e pelos professores, que tirou aquele conceito de uma prova de 10 questões em que você tem um único momento para sentar e fazer, que é algo muito discutido no processo avaliativo, para uma avaliação que precisava ser mais ampla e pegar uma possibilidade do aluno descrever um resultado ou uma análise sobre os problemas que foram apresentados pelos professores. Então, todas as avaliações desse semestre ocorreram nesse formato. Afinal, depois de toda essa reinvenção, o que será que vai ficar daqui para frente? Gosto muito da fala Nelson Motta, né, do Lulu Santos, quando eles dizem que nada do que foi será,
do jeito que já foi um dia. Então, tudo de aprendizado que foi conquistado durante esse período de isolamento será de alguma forma aproveitada para o momento presencial. Certamente as nossas vidas, o nosso modelo de ensino não será o mesmo. Eu não posso dizer que foi um ano bom, tendo em vista tudo que aconteceu, todos os acontecimentos, todas as perdas de muitas famílias, conhecidos nossos, pais de alunos, professores, familiares de professores, familiares dos nossos colaboradores. Eu não posso em momento nenhum dizer que o ano de 2020 foi um ano bom, mas eu posso afirmar que foi um ano de muita reinvenção. Sensacional, foi um momento em que os docentes puderam buscar novos conhecimentos, novas habilidades que eles vão certamente usar para muitos anos futuros pós uma pandemia, mesmo que te volte a ter um momento mais presencial como está se estruturando para voltar a ter. Mas tudo aquilo que eles absorveram, todos os novos conhecimentos, vão servir para que eles possam melhorar mais ainda a possibilidade de interação com o aluno. Nós vamos sair desse processo mais empáticos um com o outro em relação ao professor e ao aluno, em relação a esse papel e principalmente em relação a essa troca. Cada vez mais a gente percebeu que aquele formato em que o professor é o destaque daquela sala de aula é um formato que pode estar dificultando uma troca e a gente percebe que nesse novo a troca aconteceu com mais tranquilidade e a gente espera que essa experiência de mais empatia do papel de cada um desses dois na sala de aula reverberem agora numa presencialidade quando voltar de forma mais positiva, de forma mais harmônica, porque foram experiências e aprendizados que eu acho que ambos vão levar para o resto da sua formação acadêmica. Esse vídeo foi feito exclusivamente para você que está chegando na Uniswap, conhecer o que está sendo pensado e preparado para esses novos tempos. Porque aqui, ninguém ficou para trás.